Eu nem sei se eles realmente sabem o que estão fazendo. Às vezes eles acham que estão fazendo alguma coisa boa para o planeta, mas a narrativa era: nós não estamos felizes com os líderes mundiais. E falam desses graus como se fossem um número mágico. Ah, nós precisamos reduzir nossas emissões de carbono em 50% até 2030. Muito bem, vamos ver se a gente escuta essas narrativas em outro lugar também, porque parece que eles foram doutrinados com um certo script. Então, vamos mostrar agora aos nossos ouvintes o que aconteceu do lado dos líderes mundiais. Exato. Mas tem algo que eu gostaria de abordar antes de assistirmos o vídeo. Nós pegamos todos os maiores líderes da COP27, que aconteceu recentemente, e fizemos um corte com um discurso do Papa Francisco, em 2020. Então veja, temos o Papa falando em 2020 e agora os líderes mundiais em 2022. Mas perceba a sinergia entre o que o Papa diz naquela época e o que está acontecendo hoje, entre essas pessoas que quebraram os mandamentos. Veja a semelhança entre o que eles dizem. Veja se não parece um roteiro. As semelhanças são perturbadoras, as semelhanças. É estatisticamente impossível. Impossível que isso tenha acontecido por acaso. Impossível que não tenha havido uma intenção nisso daí. Veja só. Bom dia. Estamos vivendo um momento histórico marcado. Por isso, esse encontro deve ser o momento de retomar nosso futuro. É um momento histórico de ação climática fora dos Estados Unidos da América. O mundo está tremendo com a crise causada pela pandemia da Covid-19, que deixa em evidência cada dia mais outro desafio global: a crise socioambiental. A crise ecológica social que estamos vivendo é um momento propício para a conversão individual e coletiva. A ciência nos diz, a cada dia, com mais precisão, A ciência é devastadoramente clara. A ciência é clara. Essa mensagem não poderia ser mais clara. temos que agir com urgência. O IPCC emitiu um aviso severo para a comunidade global. Estamos na luta por nossas vidas e estamos perdendo. Não vamos pegar a rodovia para o inferno. Estamos em uma rodovia para o inferno climático. Vamos obter o bilhete limpo para o céu. Essa é a nossa responsabilidade. Nosso objetivo é claro: construir durante a próxima década. Temos que fazer progressos vitais até o final desta década. A luta climática global será ganha ou perdida nestas décadas cruciais sob nossa vigilância. Todos os 20 países devem acelerar sua transição agora, nessa década. Esta transição não só deve ser rápida, Isso nos levará pelo caminho de uma transição energética e climática justa e igualitária. Estamos fazendo progressos com as parcerias de transição energética justa. Um mundo mais igualitário, mais próspero, mais estável e mais justo para os nossos filhos. É sobre justiça e equidade. Equidade, inclusão. Diversidade e equidade. Inclusão e diversidade. Diversidade, segurança e proteção para o globo e para o mundo. estamos diante do imperativo moral e da urgência prática de repensar muitas coisas. Temos o dever moral de agir de forma concreta. Se você acredita que isso é criação de Deus e nós temos uma responsabilidade moral, mesmo que você não compartilhe dessa visão, todos sabemos que temos uma responsabilidade moral. A ecologia integral sugere uma nova concepção da relação entre nós, humanos, e a natureza. A Santa Sé se dedica a promover a educação em ecologia integral. Uma educação para a diversidade de cada um. Mais uma vez, inclusão, equidade e justiça. Excluindo de investimentos aquelas empresas que não atendem aos parâmetros de ecologia integral. A humanidade tem a opção de cooperar ou perecer. Ou é um pacto de solidariedade climática, ou um pacto de suicídio coletivo.
Ouvimos ontem do secretário-geral Antônio Guterres que encapsulou a fé que está presa aqui e o fato de que temos uma grande escolha diante de nós, suicídio ou solidariedade. Envolve todos os povos e envolve a natureza. Empresários e trabalhadores, ambientalistas e empresários, ambientalistas e trabalhadores, pessoas de fé, preocupadas com os cientistas, agricultores, capitalistas de risco, todos relacionados, todos estão à mesa. Bem, será que eles estão lendo o mesmo roteiro? Sabe, enquanto ouvíamos, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu passei por alguns dos códigos de construção para a BC e os requisitos, e eles estão falando sobre essa coisa de eficiência Net Zero 2030, e em código agora há um plano de 5 etapas para chegar ao zero líquido em todas as casas e emissões até 2030 ou 2032. Isso está no código da construção agora. Isso não é só, você sabe, quando eu vi isso eu fiquei tipo, uau, isso está em todos os setores, não só nos grandes prédios. Isso está nos livros de código agora, nos livros do código de construção para a residência das pessoas. Você tem que estar preparado para o Net Zero e permanecer de pé. E isso não é nem um pouco surpreendente. Veja só o que eles disseram. Isso é um momento histórico. É uma crise social, ecológica. É um fato científico. E se não agirmos com urgência, nós vamos para o inferno climático. Mas então, a líder do parlamento, a Úrsula, ela disse que nós precisamos ganhar nossos tickets para o céu. Então veja essa coisa do inferno e do céu. É uma linguagem bíblica muito distinta nesse discurso dela. E então eles dizem que tem que ser feito nesta década. Se não fizermos a transição nessa década, basicamente nós vamos morrer. E as empresas que não se adequarem nessa nova norma que eles estão desenhando, será excluída completamente. Esse é o nosso dever moral e obrigação de criar uma sociedade igualitária e justa. E essas palavras foram repetidas exaustivamente pela Nancy Pelosi. Quando eu estava editando isso, eu me perguntava, ela realmente disse tantas vezes essas palavras? Mas, essencialmente, eles disseram que se a gente não fizer isso agora, tudo está perdido. E nós vamos todos morrer. E se você não participar, você é mau, você não presta. E eu gostaria de pontuar... É um pacto suicida. Sim, basicamente é união ou suicídio. Sim. Um ou outro. Agora, isso nos leva a crer que se você não fizer parte dessa coisa toda, você é inimigo do mundo. Você precisa ser amigo do mundo. Do contrário, você é o inimigo dele. Agora veja o que diz 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas do mundo. Se qualquer homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma citação bem clara. Se você ama o mundo, você não tem o verdadeiro amor de Deus em você. E tem mais um, Tiago 4,4. Você não sabe que a amizade ao mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem for amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá para ser mais claro. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Mas, segundo eles, se você não é amigo do mundo, você é um suicida. Sim. E isso não significa que odiamos o mundo ou as pessoas que nele habitam. Ele está se referindo aqui ao que amamos ou damos maior importância do que a Deus. E, infelizmente, estão fazendo da natureza Deus. E veremos isso à medida que começarmos a passar por cada um dos seus mandamentos. E a Bíblia também nos manda nos separarmos. Não quer dizer simplesmente nos isolar das pessoas, mas quer dizer que, se você tiver que escolher entre a unidade ou a verdade, se você tiver que escolher entre a unidade baseada na verdade ou baseada na mentira, você tem que escolher a verdade. Nós vamos ler em 2 Coríntios aqui. Não se coloquem em julgo desigual com os descrentes. Muito bem, quem são os descrentes?
Será que os budistas falam de acordo com a palavra de Deus? Ou os hindus? Ou os muçulmanos? Apesar deles alegarem, aceitarem o Antigo Testamento, mas eles mudam coisas como a questão do Ismael ao invés do Isaac. Mas a Bíblia continua dizendo: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, de novo, toda essa coisa de adoração da natureza é idolatria. E Deus nos diz para nos separarmos dessas coisas. Na verdade, aqui diz que se elas não falarem de acordo com esta palavra, e se refere à Bíblia, é porque não há luz nelas. Vejam que esta é uma declaração claríssima, preto no branco. Tudo que discorda da Bíblia não possui luz. Então, como é possível que todos os líderes mundiais, todos os líderes espirituais se unam dizendo: nós precisamos nos unir, vamos adorar juntos? Mas eles não falam de acordo com essa palavra. Na verdade, nem mesmo aqueles que se chamam cristãos estão falando de acordo com esta palavra. Na verdade, é o oposto. Dois não caminham juntos se não estão de acordo, não conseguem. E esse é o ponto importante aqui. Eles estão unificando em algo que não é suportado pelas Escrituras. Especialmente quando começamos a analisar seus 10 mandamentos que não estão na mesma linha que os mandamentos originais. Mas eles são quase que estruturados de maneira semelhante. Conforme assistimos esse vídeo no qual eles leem os 10 mandamentos, mas veja, esses líderes religiosos também deveriam estar no Egito, mas o governo egípcio não deixou, alegando estar preocupado com segurança. Então, os maiores componentes religiosos da COP27 nem mesmo chegaram a ir no Monte Sinai. Nós vimos aquele pequeno grupo quebrando as placas, mas ele não era o grupo principal. O grupo maior acabou ficando em Londres e fazendo essa caminhada da fé ali, que culminou com a leitura dos 10 mandamentos climáticos, lá no topo do parlamento. Nós temos bastante material a respeito disso, mas nós vamos apenas descrever rapidamente o que aconteceu. Então, ao invés de ir para o Egito, esses principais líderes religiosos acabaram ficando ali em Londres e começaram esse processo de arrependimento. Eles falaram sobre arrependimento do pecado, e você sabe, isso vem daquele movimento Elias. Eles juntaram as coisas. É bem engraçado, eles começam em uma igreja católica, com um altar em frente ao IHS, e vamos reproduzir um pouco, conforme vamos falando, mas não podemos compartilhar tudo. É muito longo, você mesmo pode procurar. Mas eles começam na igreja católica e vão em fila única, fazendo esta caminhada até o parlamento. Sim, lá no Monte do Parlamento. E começou com um padre jesuíta numa catedral. E tudo a respeito foi primariamente conduzido por um rabi judeu. Infelizmente, a gente não pode mostrar todos os clipes aqui hoje, mas quando você escuta esse rabi, você vê que ele fez os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Isso é inquestionável. A maneira como eles desenharam essa cerimônia é claramente baseada no exercício espiritual inaciano, que diz que você tem que focar em si mesmo. Você é um pecador, então você deve estar em um estado de oração meditativa, contemplativa, se olhando em uma lente específica, que é a lente dos seus pecados contra o clima. E isso é importante para eles porque ajuda a moldar o seu relacionamento com Deus. Então, é claramente um exercício espiritual inaciano. Aí eles pedem para a pessoa focar na experiência dela. Acontece que não há absolutamente nenhuma menção da palavra de Deus, a não ser quando eles pegam um verso específico e o reinterpretam de forma que ele conduza tudo na direção em que eles querem que você vá. Eles não pegam o contexto original do verso. Então, fazendo do jeito que eles fazem, ou seja, pegar apenas uma pequena parte do verso, você pode interpretar aquilo da maneira que quiser. Mas, finalmente, eles terminam a caminhada numa sinagoga. Então, eles começaram numa igreja católica e terminam numa sinagoga. E toda coisa foi conduzida por um arcebispo, que era o fronte, o cabeça de todo o grupo. Ele, essencialmente, era o líder, a pessoa mais importante ali, como foi admitido pelo próprio rabi judeu.
mas eu gostaria de tocar uma parte aqui para vocês que mostra esse rabi judeu para mostrar o que é que eles acham que estão fazendo ali. Como eles veem o objetivo deles ali. Então, vamos assistir esse vídeo. É um privilégio e uma honra estar aqui hoje para mim poder desempenhar um pequeno papel na grande luta para salvar a Terra, salvar a humanidade. Perceba que o único propósito daquilo tudo é eles salvarem a Terra e a humanidade. Eles são os salvadores. Mas segundo a Bíblia, quem é o Salvador, Mackenzie? Jesus Cristo. Parece que a Bíblia menciona esse nome o tempo todo. E no nosso programa também. Mas quantas vezes o nome de Jesus foi mencionado por esses grandes líderes religiosos? Você sabe quantas vezes Jesus foi mencionado ali? Até agora, ainda não ouvi uma referência ao assunto. Apesar de aparente termos muitos cristãos reunidos aqui. E quando eu vi os participantes da cerimônia, me refiro à parte religiosa, todos os participantes cristãos tinham o título de pai, padre, reverendo, bispo ou arcebispo, e patriarca também. E lembre-se de tudo que lemos aqui no início desse episódio. A única exceção era um ancião mórmon, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas eu só quero mostrar que ali não havia um verdadeiro representante do protestantismo. E eu tenho certeza que isso foi proposital. Então, essa coisa toda aí de salvar a humanidade, salvar a Terra, que aliás são designações de Jesus, são coisas muito suspeitas. Certo, agora vamos olhar a questão dos 10 mandamentos climáticos. Como já disse, é muito longo, então a gente não vai assistir tudo. Mas se vocês forem na página dessa iniciativa Elias ali no YouTube, ela é muito longa e desorganizada. Eu não vou mentir. Então, é uma bagunça. Mas a gente conseguiu juntar alguns clipes aqui, e o que vocês verão é que eles começam com os luteranos, como o arcebispo luterano, que nós vimos. Eles têm aquelas vestimentas luteranas, com a veste roxa, que denota a realeza, todas aquelas cores diferentes que eram utilizadas dentro do serviço do santuário, do antigo santuário israelita, mas você não vai ver o azul ali, apenas um monte de roxo. E então eles vão passar pelas diferentes religiões, até chegarem à versão completa dos 10 mandamentos. A criação não é propriedade nossa. O ser humano deve reconhecer isto e encontrar seu lugar de direito em relação a este fato fundamental. O primeiro problema aí é dizer que a Terra não nos pertence. Isso está em contradição direta com a palavra de Deus, que diz que nós somos os possuidores e administradores da Terra. Então, o primeiro mandamento deles já vai de cara contra aquilo que Deus designou. Vamos continuar. A criação não é simplesmente externa a Deus. Ela é significativa. Caminhos permeados pela presença e pelo ser de Deus. Essencialmente, eles estão dizendo que cada elemento é Deus. A árvore é Deus, a grama é Deus, tudo. E isso é puro panteísmo. Então, o segundo mandamento climático, mais uma vez, é uma afronta àquilo que diz a Bíblia, àquilo que o próprio Deus designou. Vamos ao terceiro. Dentro da criação e entre os humanos e outras partes da criação, bem como entre as comunidades religiosas, há interdependência. Todos fazem parte de um todo maior. Eles dizem que todas as religiões são iguais e por que um precisamos bem maior. cuidar uns dos outros. Elas são partes do grande bem comum, ou seja, isso é ensino social católico. Muito bem, eu quero colocar isso dentro de um contexto. Dizer que todas as religiões são sábias, dentro do contexto espiritual, é o mesmo que dizer que os antigos israelitas, que adoravam o único Deus verdadeiro, deveria ter assimilado a sabedoria religiosa de povos pagãos como os cananeus, os filisteus, os babilônios, os assírios. Para eles, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó deveria mesclar-se com a sabedoria de Mamon, de Baal, de Aserá. Eles estão dizendo que os deuses de outras religiões são iguais ao Deus de Israel. E é isso que eles pregam hoje em dia. Eles querem mesclar todas as religiões. Bem,
Este é um ponto importante porque quando olhamos para a Igreja Católica Romana e olhamos para a história de Roma e olhamos para o que a Bíblia diz sobre Roma e sua história, se olharmos para dentro, não vamos cobrir isso hoje, eu tentarei ser muito breve, mas no livro de Daniel e do Apocalipse, há profecias que falam sobre isso. E diz que este poder, esta estrutura da Igreja Católica, é um conglomerado de todas as outras religiões pagãs, todas combinadas em uma só. Portanto, isso é muito consistente. A natureza ecumênica do Vaticano e da Igreja Católica, que desde a Babilônia fazem isso na Pérsia, depois na Grécia e depois, eventualmente, em Roma. Eles continuavam levando alguns de seus deuses para algumas de suas estruturas, alguns de seus rituais e símbolos, e apenas incorporaram isso em seus próprios rituais, porque é nisso que eles realmente acreditam no cerne. É como nós falamos no último episódio, até mesmo as vestes deles vêm dos sacerdotes de Horus, as cruzes, o chapéu de peixe, até mesmo as estátuas dentro do Vaticano, algumas delas costumavam ser adoradas pelos pagãos. Lembre-se do Panteão. A estátua de São Pedro era literalmente a mesma estátua de Júpiter. Eles só trocaram um nome. Isso é espantoso. É por isso que a Bíblia chama esse sistema de Babilônia. A Igreja de Babilônia, porque Babilônia adorava o Sol. E, aliás, a maior roda solar que existe no mundo hoje é ali no próprio Vaticano. Então, eles simplesmente pegaram esses sistemas pagãos de adoração idólatra e trouxeram ao longo da história para si. Só que hoje eles usam essa capa de cristianismo. Mas é como a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. É por isso que sabemos que eles não são verdadeiramente cristãos. E não muito longe do Vaticano está a carta de São João no Templo dos Jesuítas, onde o Papa fala ex cátedra e, além disso, quer dizer infalível, que o que ele está dizendo ali é lei e ele não pode errar. E bem ali do lado de fora está o obelisco, que veio direto do Egito, na verdade é do Egito. Esta não é uma réplica, eles trouxeram de lá. E está erguido ali porque essa é a estrutura de crenças deles que combina todas essas coisas. É isso aí. E veja que muitas das estruturas das construções deles são estranhas demais. Veja só essa daí. Jesus nela é quase como um demônio. Esse outro prédio tem a cabeça de uma serpente. Se você olha o Vaticano por cima, você vê que é perfeitamente a cabeça de uma serpente. Então, resumindo, não tem nada nesse sistema que seja a verdadeira representação de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Não importa o quantos crucifixos eles apresentem, isso não faz deles uma religião cristã. E veja, não estamos atacando pessoas. Nossa luta é contra os principados e potestades. Nós queremos apenas expor essas mentiras a todos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, de acordo com Hebreus 13:8. Ele disse que nada mudaria, nem uma vírgula mudaria da palavra. Mas aí estão eles, dizendo que o Deus de Israel é a mesma coisa que Mamon, Baal, Asterote, mas isso não é verdade. Então, sabe, no final desse terceiro mandamento, eles dividiram entre 3 e 4. Mas quando analisamos os verdadeiros 10 mandamentos, os originais ali da Bíblia, vemos que os primeiros 4 têm a ver com o relacionamento com Deus. São eles que definem o que é um relacionamento de amor com Deus. Não tenha outros deuses diante de mim, não idolatre, não use o meu nome em vão, guarde o sábado. E, aliás, somente o quarto mandamento original começa com lembre-se, nos dando a entender que o sábado seria esquecido, como foi hoje. Afinal, hoje se adora no domingo. Então, eles param no final desse terceiro mandamento para fazerem uma oração contemplativa, dando a entender que os primeiros 3 são um relacionamento com o Deus deles, o Deus da natureza. O que eles definiram como seu Deus não é apenas o Deus da natureza, é o Deus que permeia toda a natureza, que nos 10 mandamentos originais, no quarto mandamento, ele diz ser o Criador da natureza. Portanto, exatamente onde eles fazem essa quebra
foi onde Deus fez a pausa, mas sua definição é totalmente diferente de que Deus eles estão falando. Muito bem. Os últimos 6 mandamentos. Nós vamos passar bem rapidamente sobre eles. A gente só focou aqui nos 3 para mostrar aonde eles querem ir exatamente. Então nós vamos mostrar rapidamente o 4º mandamento, que diz não danifique a terra, e eles utilizam Gênesis 9, que trata do dilúvio, para dizer que Deus prometeu que Ele nunca destruiria a terra de novo. Mas isso não é verdade. Deus disse que nunca destruiria a terra novamente por um dilúvio de água, mas ela será destruída por um dilúvio de fogo. Definitivamente sim. E a terra eles também será destruída. Houve um outro ponto que eles mencionaram, é que não foi um ato de fé, mas um ato do destino. Portanto, é algo totalmente... É isso mesmo. É isso. É uma grande diferença. E o interessante é que eles comparam isso com a aliança feita com Abraão, dizendo que ela foi diferente à aliança de Noé. A aliança de Abraão foi pela fé, eles não podem negar isso, pois a Bíblia é bastante clara. Então, eles não podem negar esse fato. Mas a aliança com Noé foi tão pela fé quanto a de Abraão. Ele tinha que crer em Deus para construir aquela arca, crer em Deus para testemunhar a todo mundo por 120 anos, apesar do fato de nunca ter chovido antes. Então ninguém acreditou nele. E isso exigiu uma fé tremenda. Então, veja que tem muito espiritualismo jesuíta nisso daí. Os exercícios jesuítas foram praticados por todos aqueles líderes religiosos que estavam distorcendo as escrituras. Muito bem, vamos para o mandamento número 5. Devemos deixar um futuro para as crianças. Bem, ensine essas crianças que Deus vai destruir a terra pelo fogo por causa do pecado. E veja como elas vão reagir comparados com a narrativa da mudança climática, que diz que nós temos que salvar a Terra de aumento de poucos graus de temperatura. E espere só até vermos as calamidades que estão vindo por causa dos pecados da humanidade. Muito bem, mandamento 6. Vencer o ego em prol de nosso planeta. Ou seja, se você não fizer parte disso, você é inimigo do planeta. Devemos mudar nosso clima interior, ou seja, mudar a nossa natureza, e aceitar esses 10 princípios climáticos. Número 8. Arrepender-se e retornar. Ou seja, precisamos nos arrepender e voltarmos a ter uma harmonia com todo mundo. Mandamento 9, cada ação importa. E mandamento 10, ter uma mente e coração abertos. Eu só quero destacar alguns dos pontos aqui. Eles soam ok na superfície, mas quando realmente sabemos qual é a agenda para 2030 ou 2052 para o Clube de Roma, todas essas ideias e o ensinamento social católico, quando diz que precisamos nos arrepender e voltar, toda a ação importa, usar a mente, abrir o coração e elevar-nos acima do nosso ego, essa é uma versão parafraseada, você pode ler em detalhes. Nós tentaremos colocar os links para a maior parte disso na descrição, para que você possa ver com calma. Mas eles entram um pouco mais em detalhes e, basicamente, eles dizem que você não vai ter nada e será feliz. A premissa básica de tudo isso é que, por um bem maior, você precisa entregar tudo. Você não deve ter ego e não deve ter nada, porque precisamos ser todos pobres e precisamos ser todos subservientes à própria natureza. Ou seja, prosperar é maldade. As bênçãos de Deus são más, de acordo com essa mentalidade deles. Você pode encontrar quase tudo isso nesse site, climaterepentance.com. Essa é uma iniciativa do movimento Elijah, arrependimentoclimático.com. E você pode ver as versões completas desses princípios. No site você pode ver também todas as pessoas que participaram disso daí. Mas nós queremos terminar com as 2 maiores peças desse quebra-cabeça. Nós começamos o nosso episódio falando que essa COP27 é muito importante. Ela não é o que parece ser. Conforme olhamos essas diferentes fés que se reuniram, e eu quero salientar uma coisa, naquele vídeo que você viu do Papa, cada líder político que apareceu ali era um católico. Isso é muito interessante. Eles estão todos falando do mesmo roteiro, que foi dado pelo Papa lá em 2020. Na verdade, desde a Laudato Si, que ele escreveu lá em 2014, mas todos os líderes do mundo estão ali na mesma mesa, todos católicos. E quando você vê todas as religiões
incluindo o Islã e o cristianismo, o budismo, as fés ali da Índia, assim como mais algumas, existe um fator em comum unindo todas elas, que dá liga a essa união. E essa coisa em comum é o conceito da imortalidade da alma, que defende que não importa o que você faça, a sua alma é imortal. Algumas dizem que você reencarna em um animal. Não importa, cada uma delas ensina que a alma é imortal. E eu quero ler para vocês Gênesis capítulo 2 e capítulo 3 também. Vejam essas passagens, porque este assunto começa ali no Jardim do Éden. Esse conceito da imortalidade da alma é uma mentira originária da serpente. Em Gênesis 2:17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse isso. Então, vamos deixar claro. O que Deus disse que aconteceria? Certamente morrerás. Sua alma não é imortal. E esse é um estudo maior do que o que realmente temos tempo de falar hoje sobre a alma e o que a alma significa biblicamente. Mas está muito claro que a nossa alma, quando morremos, nós morremos. E não continuamos a viver fora de nós. Deus soprou a vida nas narinas de Adão. O fôlego da vida no corpo do homem resultou numa alma vivente. Da mesma maneira que nós não nos damos uma alma, nós não temos inerente a nós uma alma imortal. Muito bem, Deus falou que eles iam morrer. Agora veja o que a serpente disse no capítulo 3. E a serpente disse à mulher: certamente você não morrerá. Estas duas afirmações não podem coexistir. Ou a nossa alma não é imortal, ou seja, você precisa seguir certas condições para ser imortal, ou nenhuma condição é necessária. A sua alma é imortal. Então, ou Deus ou Satanás está mentindo. E cada religião nesse planeta que não se baseia no que está escrito aí, ou seja, na imortalidade condicional da alma, está exaltando a mentira de Satanás. Eu já disse isso a alguns amigos seculares, e eles acham que eu tenho uma visão encurtada por dizer que há apenas duas visões. Mas no fim é isso mesmo. Ou você morre e acaba tudo, ou você morre e a coisa continua. E cada religião nesse mundo defende uma dessas duas teorias. Ou a alma é imortal, ou ela não é. E isso pode ser muito difícil de entender para algumas pessoas, porque muitos cristãos acreditam que quando você morre, a sua alma vai para o céu e eles olham de lá para cá para baixo. Mas isso não é bíblico. Quando olhamos realmente para a Bíblia, ela diz que estamos dormindo até Jesus voltar. E então ele nos ressuscita dos mortos e depois vamos para o céu. Se ele viesse para nos ressuscitar dos mortos, teríamos que descer, entrar no corpo morto e depois ser ressuscitados. Isso seria inútil. E outro ponto aqui, que liga a todas essas religiões, e isso é falado no Apocalipse, isso é referido como espiritualismo ou doutrina de demônios. O Apocalipse chama assim, porque essa foi a doutrina original do demônio no Jardim do Éden, de que você certamente não morrerá. Porque o conhecimento do bem e o conhecimento do mal é, na verdade, como você se torna como Deus. E essa é uma total catástrofe. Mas é isso daí, Mackenzie. Por exemplo, os discípulos acharam que Lázaro estava dormindo, mas Jesus disse, ele está morto? O livro de Salmos diz, como podem os mortos louvar a Deus? Aqueles que descem à sepultura não podem louvar a Deus, não têm conhecimento de nada, elas não entendem nada. Então, se você é um cristão e acha que as almas vão direto para o céu depois da morte, procure ver corretamente como a Bíblia define o estado dos mortos. A verdade é que ela ensina que a morte é um estado de sono, até o grande dia da ressurreição. Mas, muito bem, vamos concluir e pavimentar o caminho para o próximo episódio. Quando analisamos a estrutura de tudo isso, e a Bíblia diz que no fim dos tempos haveria uma estrutura de 3 poderes: o dragão, que é Satanás, a besta, que é o poder papal, e o falso profeta, que é o poder do protestantismo apostatado na América. Nós vamos ver isso com calma nos próximos episódios. Então, o Satanás... Exato, são protestantes apostatados, que basicamente é todo o protestantismo da América, considerando a conjuntura atual. Então é isso, é Satanás, o papado
e o protestantismo apostatado na América. E o curioso é que a maioria do protestantismo americano, que observa o que está acontecendo ali na COP27 e em Davos, com o Klaus Schwab, a pandemia e toda essa coisa, eles estão dizendo, isso é perigoso, precisamos prestar atenção nisso daí. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que eles são o falso profeta. Então veja como o mundo hoje está distraído com o que está acontecendo ali na COP27. Então não importa se as pessoas são a favor ou contra, a questão é que ninguém está falando sobre a unificação da igreja e do governo americano, e isso conduzido pelo protestantismo apostatado, que vai culminar na imagem da besta. Esse é o próximo grande movimento profético. E deveríamos estar observando isso. Mas quanto se está falando disso hoje? Ninguém. Este é o principal ponto que falta a todos. É que eles estão atravessando o oceano para tudo. Eles estão vendo, eu acho que isso está estruturado intencionalmente assim. Porque nós temos o Fórum Econômico Mundial criado. É um novo grande vilão. E você conhece Klaus Schwab. Eles podem empurrar tudo. E estamos todos olhando para eles. Por isso, se pudermos nos afastar do Fórum Econômico Mundial e desses caras, então somos bons. Não somos? Então, na América, todos dizem que temos que ter Deus de volta. Precisamos de um Deus de volta ao país, precisamos ser conservadores, precisamos de todas essas coisas boas, mas é exatamente assim que o engano vai ser trazido e é assim que o diabo age. É assim que todas essas sociedades secretas têm atuado. Eles estão à frente, depois mais à frente. Eles te dão alguém para odiar e depois te dão a solução. Ou eles fazem algo nos bastidores que você não está vendo acontecer. E como o Matt estava dizendo, o próximo evento, profeticamente, biblicamente, não é o Fórum Econômico Mundial que está desempenhando seu papel, mas os Estados Unidos. A igreja vai estar, na verdade, prestando homenagem, e este é um grande estudo em que queremos entrar, o empurrar a doutrina católica romana para a América e trazer Deus de volta para a América e ter, então, o mundo inteiro seguindo o exemplo. Mas é a América quem vai liderá-los. E este espiritualismo vai desempenhar um grande papel no meio de tudo isso. Muito bem. Então, a COP27 está sendo vista com importância pela mente secular e todas essas religiões não cristãs. Ela está servindo para incutir essa coisa da união entre as pessoas. Mas a maior distração nesse assunto é fazer você acreditar que existe um movimento global que vai criar esse sistema de governo mundial. Não caia nessa. Não seja enganado. A maneira verdadeira pela qual haverá essa união mundial é através da união da Igreja e do Estado americano, que resultará na criação da imagem da besta. E somente então o resto do mundo vai seguir esse movimento. Então não fique preocupado com o que está acontecendo lá no Egito, ou com o que o Papa está fazendo. Tudo bem, a gente precisa prestar atenção. É por isso que estamos falando sobre isso aqui. Isso é importante. E é importante, tem o seu lugar, mas isso não é o principal. Na verdade, é uma grande distração que tira o nosso foco de olhar para o protestantismo apostatado dos Estados Unidos. E o meio pelo qual esse protestantismo apostatado vai unir-se debaixo do estandarte de Roma, os princípios católicos, pois, afinal, como um país com uma constituição como a americana é capaz de unir-se como a igreja? E isso é algo que ninguém está falando. Todo mundo está preocupado aí com esse movimento verde, mas a questão é que vai ser primeiro na América e depois no resto do mundo. E não no resto do mundo e depois na América. E vai ser de uma forma que ninguém sequer vai ser tipo, sem que os alarmes disparem. Tudo vai vir de com certeza, encontro não mesmo. Sim. Agora, a razão pela qual falamos sobre algumas dessas outras coisas é porque elas são importantes e fazem parte do plano. Mas uma das grandes razões
é que quando vemos essas coisas acontecerem, já que sabemos que as coisas na América estão vindo primeiro, mostra o quanto estamos mais próximos dessas coisas que estão acontecendo. Eles deveriam ser um barômetro para nós e nos acordar e dizer: "Oh, as coisas estão chegando mais perto de casa. E se você vive na América do Norte, de qualquer maneira vai acontecer logo de cara." É exatamente isso. Então, conforme terminamos esse episódio e cobrimos todas essas coisas, procure compartilhar isso com seus amigos, família. Tente espalhar a verdade. Eles precisam entender o que realmente vai acontecer. Vai ser primeiro nos Estados Unidos, com o protestantismo de lá tomando o poder civil, e o próprio povo vai pedir isso. Não vai ser o governo oprimindo todo o povo. Isso vai ser... Temos essas oscilações do pêndulo e vai balançar, e as pessoas vão dizer: "Sabe de uma coisa? Nós precisamos disso." E eles vão pedir por isso. E vai haver algumas coisas interessantes que vamos ver acontecer em breve, muito em breve. E é isso aí, nós vamos falar sobre isso em nosso próximo episódio, o protestantismo apostatado e o Estado. Por que é importante saber sobre isso? Nós passaremos a focar mais nesse assunto do que nesse movimento verde, porque a marca da besta está chegando por meio da imagem dela, e não através de um movimento globalista. Tudo o que vai acontecer será baseado na questão da adoração cristã, em supostos princípios cristãos. O país irá exigir que o seu governo funcione em conjunto com a Igreja e Roma, para que todos sejam felizes. Porém, Satanás, que está liderando esse movimento, ficará muito satisfeito ao ver o povo exigindo essas coisas. E quando isso começar a acontecer nos Estados Unidos, aí sim se espalhará para o restante do mundo. Então, meus amigos, fiquem focados naquilo que realmente importa. Precisamos focar naquilo que realmente interessa e não sermos distraídos ou emocionalmente envolvidos nas outras coisas. Lembre-se, Jesus Cristo é o seu sumo sacerdote. Ele intercede por você agora. É a Ele que você tem que orar pedindo sabedoria. Nos vemos no próximo episódio.